Nós paramos domingo no capítulo 37, estudamos o versículo 28 e iremos começar no versículo 29. Mas vamos ler o versículo 28 para emendar. De Gênesis. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então nós vemos aqui esses mercadores que ia passando, né? E quem compra, quem vende é um comerciante. Gênesis 37, 28. Então ele fala: tiraram, ergueram a José da cova, venderam José. Olha, nós falamos aquele dia, por 20 moedas de prata, disse. Os ismaelitas venderam José, tiraram da cova, né? E venderam ele ao Egito. Até nós fizemos assim, como diz que tudo que acontece na Bíblia, desde o Antigo Testamento, está referindo-se a Cristo. Tudo que passou com Jesus já foi Deus trabalhando para o povo mais tarde reconhecer que no momento não sabia. Venderam José por 20 moedas de prata. Mais tarde, no futuro bem, né? Venderam Jesus por 30. O que nós entendemos? Qual a lição aí? Que José, tudo que é tipo, fazendo a figura de Cristo um tipo, mas em valor é muito menos. Já contou, ele vendeu por 20 moedas disso aqui de pratas, e Jesus foi traído, vendido por 30. Então, esses ismaelitas, né, vimos aqui que eles estavam viajando. Eles estavam viajando, né, junto com os ismaelitas, Rubens. E José é um tipo de Cristo, nós vimos. Então agora vamos continuar o versículo 29. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. 30. E voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu onde irei? 31. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. 32. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? 33. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. 36. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Então até aqui é o último versículo do capítulo 37. Então aqui no versículo 29, a gente vê um engano. Quando Rubem
retornou, está lá atrás, né, vinha na cova, parece que ele sentiu realmente pena do acontecido. Ele viu, aqui fala que ele jogou na cova, então ele voltou, não viu mais lá. Então, ele ficou penalizado pelo acontecimento. Contudo, seus irmãos lhe explicaram o que tinha feito. Eles deram a explicação dele e o registro confirma o fato de que não fez nada mais em seguida. Não fizeram mais, está registrado, né? Aí fala assim: e voltou a seus irmãos e disse, Rubi, né, no versículo 30, o menino não está mais na cova que jogamos lá. Aí ele falou assim, e eu? Onde irei? O que fazer agora? Rubi disse, ele ficou preocupado, né, por causa do pai dele. Diante de tais circunstâncias, de tais condição. Então o Rubi, ele temia, ele sentiu temor, sentiu medo, e voltar a seu pai, a quem deveria dar uma explicação. Agora ele teria que dar uma explicação sobre José para Jacó. No versículo 21 diz, explica, né, para trás, né? No versículo 31, então tomaram a túnica de José. Eles tramaram, eles bolaram um engano para Jacó. A gente vai ver que Jacó pagou caro o que ele fez há tempos passados. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, uma versão diz bode, e tingiram a túnica no sangue. O que Jacó fez tempos passados? Vocês vejam só que como é que o que faz aqui neste mundo paga aqui, se não arrepender. Então, aqui fala, então observe bem a zombaria desse verso. Tendo enganado a seu pai Isaac, viu? Jacó enganou seu pai Isaac com pele de cabritos. Foi feito combinado com sua mãe Rebeca. Ele novo, e agora que ele já está velho, Jacó. Ele enganou com o mesmo, não diz assim, no tempo da lei, com o ferro fere, o ferro será ferido. Ele enganou o pai com pele de cabrito, enganou seu pai Isaac. E agora está no capítulo 27, versículo 9. Né? E com a roupa de Esaú, no capítulo 27, Jacó também é agora enganado com o sangue de cabrito sobre a roupa de seu filho. Jacó paga caro o que fez muitos tempos atrás. Tudo que se faz, se paga aqui. Lá em Gálatas, nós vamos lá, capítulo 6, versículo 8, fala que quem semeia na carne vai ceifará, vai colher na carne, ceifará na carne. Tudo que nós plantamos, ceifamos, plantamos na carne, vamos colher na carne. O que semeamos no espírito, tudo que semeia na carne vai ser colher na carne. E o que planta, semeia no espírito, ceifará no espírito. Então aqui, a vida é assim, tudo se paga, se não arrepender. Assim como Rebeca e Jacó tinham usado um cabrito para enganar a Isaac, capítulo 27, versículo 9, do mesmo modo Jacó foi enganado por um cabrito. Ao 32. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram, temos achado esta túnica. Mentiras sobre mentiras, né? Conhece agora se esta túnica será ou não a túnica de teu filho? Pelo visto, eles conseguiram um servo, alguém, ou um escravo, para levar a túnica. Eles mesmos não levaram. Aqui dá a entender, né? Que eles mandaram alguém levar a túnica sangrentada a Jacó. E lhe relataram a história
que eles inventaram. Mandou esse servo contar. Um outro levou a túnica a Jacó, ao 33. E conheceu-a e disse, aqui Jacó dizendo, né? É a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Uma fera pegou, despedaçou, comeu. Parece que os que trouxeram a notícia a Jacó tinha sugerido isto a Jacó, e Jacó acreditou na versão deles, contada por eles, acreditou. Veja só a reação de Jacó diante disso, versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Ficou muitos dias lamentando aqui no capítulo 37, versículo 34 de Gênesis. Então Jacó rasgou suas vestes. De certo, se não queria mais viver aquele momento de tristeza. Qual é o pai que não sente uma tristeza, um remorso desse, né? Recebeu uma notícia dessa. Então essa terrível dor, essa terrível pena, duraria uns 20 anos, mais ou menos, que significa que foi uma das provas maiores que Deus jamais tinha determinado a um homem para suportar. Agora, vejam só, como consolar, como fizeram para consolar Jacó, como tentaram os filhos, tentaram consolar Jacó, e não conseguiam. Versículo 35, e levantaram-se todos os seus filhos e filhas, e todas as suas filhas, para o consolarem. Mas ele fala que ele recusou, porém ele ser consolado, não quis. Ele diz, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Quer dizer, com choro, quer dizer que ele está entendendo, dizendo aqui assim que ele está dizendo. Eu vou chorar, eu vou lamentar, sem alegria de viver, até chegar meu dia da morte. Meu filho morreu, meu filho já partiu. Eu vou, não quero consolo, não quero, pode dizer assim, não quero viver, não quero prazer, até eu chegar o meu dia, ele diz aqui. Assim chorou seu pai, Jacó. Então Jacó sabia aqui que o Senhor lhe havia dito que desse a primogenitura a José. Então Jacó ele lembrou, ele sabia disso. Sendo este o caso, então, aí ele pergunta assim, ele fica de certo, lembrando, por que então Deus, o Senhor, permitiu que a sua vida fosse tirada por um animal selvagem? Se Deus te disser que ele ia ser o primogênito, José, e agora tira nessa situação, nessa tragédia, pelo animal. Aqui, no versículo 36, nós vemos que José está muito vivo, e o pai lamentando a morte do filho. José é vendido no Egito a Potifar. Acho que todos conhecem essa história de José. Então, versículo 36. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. Vejam só, a mão do Senhor, embora não tivesse arte nem parte em qualquer que seja o mal, Deus não tem parte, Ele não tem culpa em qualquer mal que acontece, mas Ele permite as coisas que acontecem, porque pela própria pessoa Ele permite, não é que Ele faz o mal. Jacó fez mal, pagou mais tarde. Também ainda ele guiava os fatos. Com tudo que Deus permite
o mal em nossas vidas, na vida dos cristãos, mas ele ainda guia a pessoa durante aqueles fatos, assim como nós veremos aqui, ele guia e vai tudo acontecer. No fim, José tem vitória, porque os irmãos de José tinham ciúme, né, vindos para trás, porque José era mais protegido, mais de confiança do pai. Por isso que eles fizeram tudo isso para vingar. Se é isso, este filho, este irmão que o pai tanto dedica, que tanto ama, nós damos um fim nele, não basta nele. Procuraram fazer isso, mas Rubem não permitiu. Não vamos matar, vamos jogar ele aí. Não quis manchar a mão. Potifar, este nome egípcio significa aquele a quem Deus se fala, Deus Sol. Então José, ele torna-se escravo no Egito. José seguiu seus irmãos, antes de acontecer isso, para pastores de Hebrom até Dotã, onde eles o venderam a uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Então José saiu e não voltou mais. No versículo 1 do capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. 2. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e possuiu. Cada nome, viu? Sua. Versículo 1. Este capítulo aqui é um parêntese introduzido aqui com uma ilustração real do pecado, trevas, corrupção e teimosia. Ele faz uma ilustração para a gente entender o que é a teimosia, desobedecer a Deus, que nós vamos ver o que aconteceu com Judá. Teimosia de quem? Dos irmãos de José, durante todo o período de sua ausência deles, como fruto santo, genuíno, de sua rejeição a eles, rejeitaram a ele. É também um quadro antecipado da condição moral dos judeus de hoje em dia, como resultado de sua rejeição ao Messias. Os irmãos de José rejeitaram ele dentro da família. Como irmão, não queria que fosse o primogênito. E assim, mais tarde, tudo tipificando, né? Os judeus rejeitaram seu irmão mais velho, que é Jesus. Jesus, Deus homem, veio para os judeus. Eles venderam por 30 moedas de prata, crucificaram, mancharam a túnica também de sangue, venderam a túnica, né? Não rasgaram ela, mas mancharam, derramaram o sangue de Jesus. E de José não chegou a derramar, mas tipificando aquilo que fizeram. Agora fala, de Judá desceu, isto é, de Hebrom, nos planaltos, junto terra abaixo, 35, 27. A família se desentrega, ainda mais por causa da deslealdade de Adulão, Adulamitas, um habitante da cidade cananeia, que vem de Cão, real de Adulão. Josué 12:15 diz:
A família da aliança desentregada, quer dizer, decompor-se, racha no meio, dividida, um todo em várias partes. A família foi dividida, perdeu a integridade, começou a misturar-se em casamento com os amaldiçoados cananeus. Hoje acontece, Deus não quer isso. Deus não aprova um casamento julgo desigual, crente e não crentes, e desobedeçam a Deus, assim como ele desobedeceu aqui. Fazer um casamento misto, um casamento amaldiçoado, que não é um casamento abençoado por Deus. Arriscando perder sua identidade distintiva, Deus contornou esta ameaça mundana. José ao Egito antes dos demais, onde eles seriam segredados, ou produzidos, ou isolados, lá ele os preservou até que tornassem uma grande nação e se enchesse a medida da iniquidade dos amorreus, que o grotesco ou escárnio, quer dizer, que zombaria, aquilo que prova riso, zombaria, começa a rir, um riso ridículo desse episódio de Judá. Tamar viesse a contribuir à genealogia de Jesus Cristo. É uma demonstração vivida da graça de Deus. Mateus 1, 3, 16. 2. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou por mulher e possuiu. Nota bem, fala tomou por mulher e possuiu. Judá, filho de Elia, o quarto filho. Judá, ao casar-se com uma cananita, significa o quê? Que ele pecou aos olhos abertos. Ele pecou aos olhos abertos, assim como o cristão faz isso hoje, nos dias de hoje. Nós devemos pecar com os olhos abertos. O que quer dizer pecar com os olhos abertos? Sabendo o que está fazendo. Pecar com os olhos fechados, a pessoa peca por ignorância, não sei, ele vai descobrir depois. Então foi o caso de Judá aqui. Ele sabia que não era para tomar a mulher de uma cananita. Significa que ele pecou cientemente o que ele estava fazendo, porque ele devia saber a vontade de Deus quanto a esse assunto. Gênesis 24, 3, assim por diante. Então nós sabemos, às vezes, quanto nós fazemos, não desse tipo, mas fazemos pecado de outro tipo, os olhos abertos, sabendo, e vai depois parecer mais tarde, não fica sem a punição daquilo, você vai pagar mais caro. 3. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou-lhe Judá, ao casar-se com uma cananita, significa que ele pecou aos olhos abertos, porque ele devia saber a vontade de Deus quando esse assunto não era para ele ter feito. Então ele pecou sabendo. Agora o 4. E tornou a conceber e deu à luz um filho e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quizebe quando ela
o deu à luz. Em ordem cronológica, crê-se que por alguns, que o capítulo 38 deve seguir o capítulo 33. Né? Então quer dizer que Quezide, uma cidade perto de Adulão, versículo 1 que nós lemos. A menção desta cidade, Cananeia, cujo nome significa, Cananeia, cujo nome significa, a história diz, enganosa, enfatiza aqui o tema de engano na história de Jacó e sua família. 6. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito, e o seu nome era, essa mulher que ele tomou era Tamar. Então ele tomou esta mulher, ele falou, Judá tomou uma mulher para ele, o seu filho primogênito, e o seu nome era Tamar. Então, aqui coloca-se este capítulo aqui para mostrar a conexão entre Cristo e o seu precursor Judá. O capítulo 1 de Mateus mostra isso. O qual verdadeiramente Cristo se teve por nenhuma reputação e nascido de membro da tribo de Judá. Para Jesus, da tribo de Judá. Humilhou-se porque nesta genealogia aparecem os nomes de Tamar e Bateseba. Isso de maneira nenhuma quer dizer que ele tenha herdado destes alguma mancha de pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Quer dizer assim, que Jesus, como que ele veio, ele herdou a genealogia de Jesus. Então aparece Tamar e aparece Betseba. Betseba teve o primeiro filho da adultério, contra a vontade de Deus, Salomão. Então depois, a gente percebendo bem, a gente fala assim, vamos para frente, a gente fala o assunto que eu vou falar agora. Então Jesus, ele não herdou o pecado, mesmo nascendo da família atrapalhada, diz aqui, cheia de pecado. Jesus nasceu, veio do ventre de Maria. Maria era pecadora. Não por isso Jesus era pecador. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve pai humano. Então, quer dizer, isso de maneira nenhuma quer dizer que ele tem herdado de alguma mancha de pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, embora nascido de uma mulher, era totalmente livre de corrupção moral, 100%, eu não sei como vou expressar isso, perfeito, Deus homem. Agora o 7. E porém o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, o matou. Exatamente como aconteceu isto, não diz, mas sabe que matou. Provavelmente significa que ele chegou a envolver-se na idolatria cananita. Deus trabalhava antigamente de um modo muito diferente de hoje. O povo não aguenta. Ele matava, porque eles pecavam com os olhos abertos. E hoje não, Deus deixando para o futuro. Talvez pagam nesta vida. 8. Então disse Judá a Onã. Olha bem, já ele fala para outro filho. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a descendência do teu irmão. Ele queria que seguisse a descendência, insistindo do irmão. Ele fala: suscita a descendência do teu irmão. A primeira referência na Escritura ao costume antigo do
levirato, segundo o qual o irmão de um homem morto, que não tinha herdeiros, deveria casar-se com a viúva. Os descendentes eram considerados filhos e herdeiros do morto. Deuteronômio 25, 5. Já pensou se hoje tivesse isso? Morre o homem, o marido, o irmão tem que casar com a mulher para ter filho, para seguir o herdeiro da família, né? Ó 9. Ora, porém soube que Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuiu a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Então ele ficou com medo. Não? Foi matar ele também, falou, morreu o outro. Então ele não, para não deixar descendência, então Onã ele não queria que fosse dele também. Se o outro morreu, não teve, também não vai ter o meu. Mas Judá, aqui o pai, o demandou para que continuasse a linhagem. Ele insistiu, sem embaraço, sem embargo nenhum. Ele teimosia, foi teimoso. Onã, em essência, estava dizendo por suas ações que não se importava sobre o Redentor que viria ao mundo. Ele não estava, em outras palavras, dizendo isso. Ele não quis a Tamar por esposa, porquanto ele rejeitou o mandato de seu pai Judá. Ele não quis aquele compromisso, ficou com medo, covardou, para não dar descendência a seu irmão morto. Aqui, corrigir aqui, não é que ele não quis ela, ele não quis a Tamar que fosse mãe, que esposa dele já era, pelo jeito era, não é muito claro que mãe era isso, ele já tinha tomado ela, mas ele não queria ela que fosse mãe de um filho dele, porque o irmão morto, era o primogênito, seu herdeiro iria herdar sua posição de herança na família e porção dupla, quer dizer que desejado, né? O lugar do primogênito para si ou segundo filho. Onã tinha relações sexuais com Tamar, porém evitava que ela concebesse, fazendo assim ele injusto, uma injustiça tanto para com seu irmão morto quanto para com Tamar. 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Está vendo? Escapou. De novo aqui, de que maneira o Senhor o fez, não nos diz aqui. A razão maior que tudo isto era tão oneroso, pesado à vista do Senhor, era porque tinha que ver com a linhagem do Redentor vindouro, que era a coisa mais singular, a única e importante no mundo. A linhagem do Senhor, ela é singular. O amor de Deus é singular. Não é plural. O amor e a linhagem também. Olha o versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Portanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Veja a ideia dele. Você não casa. Tem o caçulinha, tem o meu novinho. Ela espera ele formar, ele crescer. Vê que absurdo. Ele cresce e ela já está velha, coroa já. Não. Ele disse aqui, ó. Ele não estava percebendo o castigo de Deus sobre a tolice de seus filhos ímpios. Ele não percebia. Judá
supersticiosamente sentimento religioso baseado no medo ou na ignorância. Tinha Tamar como uma esposa que traz infortúnio, desaventurada, infelicidade, infidelidade por Judá. Não está disposto a arriscar a vida de seu terceiro filho. O futuro de Tamar, que dependia de ter descendência, era a morte, tristeza. Versículo 12. Passando-se pois muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele e Ira, seu amigo Aduanita, Tamar, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timna a tosquear as suas ovelhas. Judá partiu com seus amigos cananeu, Ira, versículo 1, para tosquear das ovelhas, um evento marcado por uma grande festa. Isto deu a Tamar a oportunidade de realizar o seu plano. 14, vamos parar aqui, ler, outro dia não explico. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Não consta que Judá culpou a Tamar pela morte de seus dois filhos. Contudo, a perda destas duas sucessão devia lhe haver assustado, porque ele não fez nenhuma tentativa para dar Selá ao seu terceiro filho, e ela em matrimônio com ela. Então, a veste de sua viuvez. Mais uma vez, roupas têm um papel importante na pessoa que morre, né? Lembra de primeiro? Hoje não tem mais isso. Morria depois um casal, ficava o marido e a mulher 1 ano usando roupa preta. Ou a mulher fazia aquela sinal de viúva. Depois foi caindo, mudou, ficava uma faixa assim no bolso, né? Hoje acabou. Não fica nada, hoje acabou tudo. No viúva para aquele que morre, né? Já arruma outro. Então, primeiro guardava, eu a lembro. Mas talvez, irmão, aquele tempo ainda eu não sei, porque eu conheci um, não vou falar o nome. Ele já morreu também. Ele usava roupa preta 1 ano, mas só mostrar assim, né? Mas, então, amém?